Bom dia, pessoal. Quem está falando aqui é Reginaldo da Mototáxi. Eu quero meditar com vocês aqui sobre a Escritura Sagrada e quero informar para vocês o batismo cristão, o verdadeiro batismo que Jesus nos ensinou. Está escrito o primeiro mandamento, a ordenança de Jesus, está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja que uma das coisas que Jesus mandou guardar de princípio foi o mandamento, o batismo nas águas, que não durou até só um tempo, mas que todos os tempos, que era para a gente aprender, que a gente aprendeu através dos discípulos, através da Bíblia Sagrada, e chegou até nós. Nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada em pleno século, aqui ainda em evidência o batismo em nome do Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui, essa escritura está em Mateus, no capítulo 28 e versículo 19 e 20 de São Mateus. Agora eu quero ir com vocês aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e versículo 38, que diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. E no versículo 39 diz assim: porque a promessa foi dada a vós, se referindo aos discípulos, a vossos filhos, aos filhos dos discípulos, e a todos quantos estão longe, não só ali em Jerusalém, mas a Judéia, Galiléia, África, Brasil e os outros países. Então essa promessa é para todo mundo, não só foi só para aquele pessoal, não, é para todo mundo, para todo mundo. Inclusive, essa promessa também é para os assembleanos, é para os batistas, é para os da Universal, é para os católicos, é para os cristãos, é para todo mundo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo? Você é um cristão? Você congrega em uma igreja evangélica ou católica? Você não se converteu ainda, mas pensa em se arrepender, pensa em servir a Deus? Então essa promessa é para você. Essa promessa é para você que está me ouvindo agora. Essa promessa é para cada pessoa que está no planeta Terra. É para você. Essa promessa é para você. Então eu quero lhe chamar a atenção aqui, porque a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé. Jesus nunca nos ensinou a seguir uma denominação, ou a seguir uma religião, ou a seguir um homem, ou a seguir uma seita ou alguma coisa parecida.
Jesus nos ensinou a seguir a palavra de Deus. Ele disse, quando ele esteve aqui, ele falou: cuidar em conhecer as Escrituras Sagradas, porque é ela que testifica de mim, e julgaste ter nela a vida eterna. Então veja, a Escritura Sagrada, ela diz que Deus, Ele é o Pai, Ele é Pai, Ele foi chamado Pai na criação, Ele criou todas as coisas, Ele criou o planeta, Ele criou inclusive você que está me ouvindo agora. Ele é o Pai, Ele é o Pai da criação. Ele é Filho. Ele nasceu, um dia ele nasceu, ele se fez carne, como está escrito em São João capítulo 1, ele se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. E Deus é o Espírito Santo. Isso não quer dizer que Deus é 3 pessoas, não, ele não é 3 pessoas. Ele tem 3 ofícios, ele tem muitos ofícios. Ele foi chamado de Pai na criação, ele foi chamado de Filho na redenção da igreja, e ele hoje é chamado de Espírito Santo na consolação da igreja. É ele que está em nossos corações, é ele que está nos consolando. Mas nós precisamos observar que Jesus, em Mateus 28:19, você pode ler aí na sua Bíblia, Jesus falando assim: ide e batizai em nome, não foi nos nomes. Ele disse: ide e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você sabe que Pai não é nome, Filho também não é nome, e Espírito Santo é o que Deus é, Ele é santo. Mas o Pai, o nome do Pai, o nome do Filho e do Espírito Santo está bem claro aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. É Senhor Jesus Cristo. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Não adianta você querer continuar com o batismo pagão, porque esse batismo que é realizado pelas igrejas evangélicas hoje e as igrejas católicas hoje também, eles batizam nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, levam as pessoas diante das águas e diz assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, cadê o nome do Pai, meu amigo? Cadê o nome do Filho? Cadê o nome? Jesus mandou batizar em nome. E de batizar em nome, Mateus 28:19. Em nome, cadê o nome? Pai não é nome, Filho não é nome, e Espírito Santo é o que Deus é. E nós temos aqui, justamente aqui em Atos 2:38, que o batismo nas águas, realizado por todos os discípulos, foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você quer continuar com esse batismo seu aí, que você aprendeu nas denominações e não quer mudar? Você precisa se arrepender. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. E você pode seguir a Escritura Sagrada. Você vai ver que todos os batismos foram em nome de Jesus Cristo. Inclusive Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, e versículos 5 e diante, 19:5, o apóstolo Paulo batiza, aliás, o apóstolo Paulo rebatiza novamente, porque os discípulos de João já eram batizados. Você pode pegar e, olha, aliás, eu vou ler com você aqui, no capítulo 19, versículo 1 até o 5, que diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, já era discípulo, tá vendo?
E disse-lhe: recebeste-vos já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhe: então, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E no versículo 5 agora, que é onde eu queria que você visse, está escrito assim: e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. Está vendo? Se você seguir a linha dos apóstolos, a Bíblia Sagrada, todos os batismos, desde o livro de São Mateus 28:19 até o final da Bíblia, todos os batismos realizados na Bíblia foram em nome do Senhor Jesus Cristo e não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eu lhe convido a ser batizado corretamente pelas Escrituras, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essas são as minhas palavras final. Eu agradeço as pessoas por a sua compreensão, por ter me escutado, e que o Deus do céu, o Pai do Senhor Jesus Cristo, Ele possa te abrir o entendimento para compreender essas coisas. Eu agradeço a você mais uma vez e que Deus te abençoe. Amém.